Esta é uma história de fé, de lutas, de coragem. E o mais importante, uma história de muitas vitórias. A família do pastor Eliel Gonçalves Sobral e sua esposa missionária Irene Godoy Sobral e os seus filhos Tiago, Priscila e Patrícia Godoy Sobral saíram da sua cidade natal, Piracicaba, para cumprir uma missão dada por Deus, com somente uma ferramenta, a sua fé. O seu primeiro culto foi realizado no dia 16 de janeiro de 1994, em um domingo, onde somente participaram a sua família e o seu sogro, ou seja, 6 pessoas. E hoje, depois de 20 anos de caminhada, o seu testemunho e a sua pregação foi ouvida não só pela AD Madureira, mas por outras denominações, como a Brasil para Cristo, Só o Senhor é Deus, Avivamento Bíblico, União Pentecostal, AD Missões, AD Belém, AD Betânia, Luz do Mundo, Nova Aliança, Batista, Presbiteriana Renovada e outras, somando mais de 50 mil pessoas que ouviram a sua palavra. Quando chegou em Centenário do Sul, só havia uma placa, feita de tinta de cal, muito apagada, que logo foi improvisada em uma porta, os dias e horários do culto. E hoje, sua participação está em todo o campo ligado à Centenário do Sul, que somam 12 igrejas. Segundo as sábias palavras do pastor Eliel, a cada dia que passa, o trabalho vai ficando mais cheio de bênçãos, pois Deus mostra para nós que está conosco, provando que a obra é dele, por ele e para ele. As maravilhas do Senhor são tantas que nenhum homem é capaz de contar. Falar do pastor Eliel é fácil, mas ao mesmo tempo difícil, né? Por tudo que esse homem fez e está fazendo para a gente aqui. Eu dou graças a Deus pela vida dele, né? Porque outrora a gente andava no mundão, né? Sem conhecer Jesus, e através dele, a primeira que aceitou Jesus foi minha filha, a Cristina. Está ali, ó. Não quer aparecer não. E através dela veio vindo, né? Veio minha esposa, veio meus filhos, e por último, mais rebeldão, mas foi eu. Mas já cheguemos. Graças a Deus por isso. E o pastor Eliel, a gente tem muitas histórias dele para contar, né? Para essas fazendas por aí, né? Fazenda Quem Sabe, Fazenda Santa Luísa, onde ele desenvolveu um trabalho muito bonito ali, né? Muitas almas se renderam aos pés de Jesus através dele, muitas pessoas foram libertas. Nós íamos em culto lá para Barroca, que quando ele impunha as mãos, 4, 5 pessoas demoniadas caíram por terra, né? Aquele pistão dele também, quando ele louvava o Senhor, aquele pistão, muitas almas se aceitaram, se renderam aos pés de Jesus. Então, sou grato a Deus pela vida do pastor Eliel, né? E quanto, né, um homem que tem amor pela obra de Deus, né? Não se importou com a parte financeira nem nada. Eu vi que ele perdeu carros. Ali na Santa Luísa foi perdido 3 carros ali, né? Primeiro foi uma Belina, depois uma Variante e uma Kombi. 3 carros que foi gasto ali naquele percurso para Santa Luísa. Irmão Parecido ali, né? Fizemos aquela obra ali, né? Uma vez nós vínhamos vindo da Vila Progresso, quando nós ia descendo aquela descidinha lá para cá da Nata, arrancou o pneu da Kombi, saiu o pneu dianteiro da Kombi, né? Quantos livramentos Deus deu para nós nessas estradas por aí, né? Mas também foi compensador, né? Vemos quantas almas, né, daquela fazenda saíram ali. Quantos obreiros tem hoje, né, no Paraná e até fora do Paraná, no Brasil, Minas Gerais, né, que saíram ali da Santa Luísa, né? E eu lembro que o pastor teve um tempo que queria parar com aquela obra ali, né? Ele colocou no coração que ia parar, aquela obra estava dando muito desgaste, muita despesa, né? E aparentemente parece que não tinha resultado. Mas uma vez veio uma pessoa aqui tocar uma harpa, né? Um irmão, não lembro de onde era aquele irmão,
tocava uma harpa, e ele ia passando assim, a mulher dele, a esposa dele, falou pro pastor Eliel, falou, o senhor está querendo abrir mão de uma obra, não faça isso não, que Deus vai te cobrar muito caro. Né? E nós vimos que, né, o pastor Eliel só parou aquela obra lá quando acabou a fazenda. Né? E ali tinha muitos ministérios ali, né, e só ficou só a Madureira. O último remanescente que ficou naquela fazenda até acabar a Santa Luísa foi a Madureira. Em muitos lugares, né, moço? São Benedito também tivemos ali um trabalho, não foi possível, né, ir avante, mas muitas pessoas aceitaram Jesus também, muitas pessoas foram libertas. Né, e se for contar tudo que Deus fez através da família do pastor, através da vida dele aqui, nós varamos a noite. Né. Uma coisa também que eu sempre digo, né, e sempre passo para as pessoas, é a pessoa fazer um julgamento da pessoa sem conhecer. Né? Talvez não conheça a pessoa, fala, mas eu não gostei daquela pessoa. Tem um ditado aí que a primeira impressão é que fica, mas é errado. Eu lembro-me de uma vez que o pastor Eliel, eu estava trabalhando aqui em casa, nós tínhamos mudado aqui, e eu estava fazendo um muro, o pastor Eliel chegou e começou a conversar comigo, né? Começou a falar, é melhor fazer assim, melhor fazer assim. É melhor você fazer uma coluna aqui, melhor você fazer uma outra coluna ali, é melhor você pôr mais ferro, né? E eu olhando para ele assim, falei, mas o que esse cara está pensando que é? Né? Eu não conhecia ele ainda, né? O que esse cara está pensando que é? Será que ele está achando que é que eu não sei nada? O que você é? Achando que ele não era nada, porque o homem era mestre de obra. Quando nós conhecemos ele, meu irmão, o homem lê projeto, né, de prédio, tudo de construção, o homem é o ágil na construção e achando que ele não sabia nada. Por isso, né, irmão, que a gente não deve julgar os outros e achar que as pessoas não é nada, né? Então é essas minhas palavras, que Deus abençoe vocês. Amém? Irmãos, foram muitas passagens, né, que marcou a minha vida ali na fazenda. O pastor Eliel era um homem, né, muito determinado, e eu me lembro uma vez que nós iniciamos uma igreja onde o administrador da fazenda deu ordem para nós construir a igreja naquela fazenda, naquele pedaço de terra. E o pastor Eliel começou a fazer aquela igreja, nós ajudando ali, e com muita determinação, mas um dia o chefe, né, que era encarregado lá, o Severino, chegou e embargou aquela obra. Daí desmanchamos aquela igreja, teve que desmanchar toda aquela igreja, mas uma coisa que marcou bastante e até hoje, né, me chama muita atenção é que eu nunca vi o pastor Eliel murmurar e nem desanimar. Eu me recordo que um certo dia o pastor viajou para Piracicaba e tinha que ir em Porecatu para conversar com o irmão Lô acerca da escola. Né, e nós fomos para lá, para Porecatu, e eu e o Ricardo fomos com a Kombi. E no caminho aquela Kombi acabou a luz. Nós passamos na casa de um rapaz que morava na fazenda, pegamos um farolete e o Ricardo veio iluminando a ponte para atravessar com aquela Kombi. Né? E foram muitas vezes, né, que naquele trabalho, né, mas o pastor Eliel ali foi um trabalho que marcou muito. E me lembro uma vez que nós chegamos na casa de umas irmãs, as irmãs estavam chorando ali, e disse para o pastor Eliel, pastor, faz 3 meses que nós não tomamos mais Santa Ceia aqui, né, a igreja que estava aqui nunca mais voltou aqui, não deixa nós mais só. E o pastor Eliel assumiu aquele trabalho, um trabalho difícil, né, muitas vezes não entrava ali nem o dinheiro da gasolina, mas sempre o pastor estava alegre. E ali foi 3 carros, né, irmãos, que acabou do pastor, acabou na minha mão. Uma Kombi 80, uma Belina 81 e uma variante, né? Acabou tudo na minha mão ali, fazendo a obra ali. E eu nunca vi o pastor murmurar. Então, uma coisa que marcou muito, né? E os irmãos que vai ver esse depoimento aí, espelha no pastor Eliel. O pastor Eliel é um grande homem de Deus, né? Espelha neste homem e fortalece a sua fé. Nessa fazenda, Santa Luísa, que começamos o trabalho lá,
tinha um homem, seu José, fazia 27 anos que ele estava acorrentado. Um espírito maligno, né, se apoderava dele, ele não tinha quem chegasse perto dele, é só o filho dele que chegava, colocava comida para ele, conversava com ele, né, não podia tirar aquela corrente dele, correntada nos pés. E o pastor Eliel foi chegando lá, foi orando, conversando com ele, né, através de um buraco que tinha na porta. E o menino dele foi falando com o velho, e o velho deixou o pastor Eliel entrar lá dentro. O pastor Eliel foi conversando com ele, foi orando, foi repreendendo, e o homem foi liberto. Morreu depois de muito tempo, mas morreu liberto, sem as correntes, sem nada. Isso é mais uma obra, né, do pastor Eliel, né, que Deus usou o pastor Eliel naquela fazenda. E muitas pessoas foram salvas, né, foram libertas ali, né. Quantos cultos lá numa igrejinha, numa escolinha que tinha lá, sem luz, só luz de lampião, mas ali almas foram salvas, pessoas caíam endemoniadas, né, e o poder de Deus caía ali, naquele lugar lá. Amém. Bom, uma coisa que marcou, que eu lembro, que ficou marcado, foi a ampliação da igreja de madeira. A igreja atual estava pequena, né? Precisava de espaço, não estava cabendo mais os irmãos, e nós não tinha recurso para fazer essa reforma. Aí o pastor, ele foi agindo pela fé, falou: não, vamos fazer pela fé. E nós fomos no depósito, fizemos uma compra de material, né? Compramos tudo fiado, tijolo, tinta, forro, né? E compramos tudo fiado. E na época eu lembro, foi gastado acho que R$1.300, e nós não tínhamos um centavo no caixa da igreja. E a irmã Helena tinha ido viajar para Piracicaba, saiu viajar, o pastor ficou sozinho. Aí ele inventou de fazer essa ampliação, aí não tinha dinheiro, mas Deus enviou um irmão lá de São Paulo, o nome de Luiz Carlos, né? Ele foi para Vila Progresso. Chegou na Vila Progresso, ele membrou com nós ali, ficou congregando ali com o Moncido, e ele tinha uma casa para vender lá em São Paulo. Aí ele vendeu essa casa e deu dízimo na igreja. Na época eu lembro, foi R$960. O irmão Cido que trouxe. Aí o pastor tinha ido para Piracicaba buscar recurso para sanar essa dívida da reforma, né, da ampliação da igreja. E Deus entrou com providência, que quando ele chegou em Piracicaba, ele testemunhando para nós, quando ele voltou, quando ele chegou numa certa igreja, uma mulher usada por Deus falou assim: para aquilo que você veio aqui buscar, você não vai levar, né? Porque eu já tenho, lá onde você está, eu já tenho provido, já entrei com providência, lá mesmo onde você está, que era aqui em Centenário, que Deus já tinha entrado com providência. Aí a mulher ainda usada por Deus falou assim: mas eu te trouxe aqui porque por intermédio das tuas mãos eu tenho algo a realizar pela sua vida, né? Por intermédio de ti eu tenho algo a realizar aqui, né? Que é o lugar onde ele estava lá em Piracicaba. E quando ele retornou para Centenário, chegando aqui, eu entreguei para ele um envelope com dinheiro. Aí nós fomos lá e sanemos essa dívida. Foi uma grande providência de Deus, né? De um lugar que ninguém dava nada, que era Vila Progresso, não tinha quase membro, né? E de lá que veio a providência para a nossa igreja na época, né? Num lugar que ninguém acreditava, ninguém dava nada. Então Deus, ele tem suas formas de trabalhar que nós não entendemos, né? Às vezes nós não entendemos. A palavra do Senhor diz que Deus, ele usa as coisas fracas para confundir a forte. Ele usa aquilo que não é, aquilo que parece ser, né?
Aquilo que é, Deus usa, né? E as coisas fracas, que ninguém dá nada, que às vezes alguém acha que é insignificante, dali que Deus pode fazer a obra, né? Pode fazer uma coisa tremenda, pode realizar um milagre, né? Deus não precisa de muito para fazer o milagre, Ele precisa simplesmente que tenha a pessoa disposta, que esteja na brecha, que esteja disposto. E naquela época o irmão membrou com nós, ficou pouco tempo com nós aqui, acho que ele ficou aqui membrado com nós foi uns 2 anos, 3 anos, mas por intermédio da vida dele veio essa providência para a nossa igreja. E nós conseguimos ampliar a igreja ficou grande, né? Compramos mais cadeira, né? E foi cheia a igreja. Isso que eu tenho em mente assim para passar para os irmãos, né? Desse milagre, que foi um grande milagre, né? E eu lembro também de outro milagre, e foi sobre a cobertura da igreja. Nós precisávamos, foi ganhada a cobertura da igreja e nós precisávamos buscar lá em Piracicaba, e o caminhão e o frete ficava R$1.500 e nós não tinha esse dinheiro. E um dia o pastor estava pregando, veio uma irmã de São Paulo da Igreja Universal, né, congregar conosco. Aí quando essa irmã chegou, Deus usou o pastor. O pastor falou: a providência, esse dinheiro já está aqui na igreja. Aqui tem uma pessoa que vai dar esse dinheiro. E Deus tinha revelado para o pastor. E essa irmã, ela deu R$1.500, que foi o dinheiro pago do flat lá de Piracicaba para trazer a cobertura para nós. Então Deus, ele faz obra tremenda. Deus faz coisa grande. Veio lá de São Paulo para abençoar a nossa igreja, da Universal. Então Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E a gente viu no decorrer desses 20 anos, né, qual o pastor Léo está em centenário, que realmente o Senhor sempre honrou com a palavra dele, né? Tudo que ele fez, né, em todas as áreas foi próspero, né? Hoje eu faço parte das 2 famílias, né, da família carnal e também da família espiritual dele. E eu lembro que há muito tempo atrás, né, quando eu ainda era bem adolescente, eu tinha um sonho de ir para São Paulo. Né? E uma dessas vezes eu cheguei a comentar com o pastor Léo que ia para São Paulo, e ele falou uma coisa para mim que marcou minha vida. Né? Ele disse que o que o Senhor tinha que dar para mim estava aqui em Centenário, que o Senhor abençoa a pessoa onde quer que a pessoa esteja. Né? E eu pude presenciar isso durante esse tempo, né, que eu estou aqui. O Senhor me deu uma família abençoada, me deu uma casa, né? E hoje também eu posso agradecer a Deus, né, pelo ministério que o Senhor me deu. Né? Hoje também a gente faz parte, né, de uma igreja, a qual tudo isso aí a gente aprendeu com o pastor Léo. Né? Uma pessoa que é boa, uma pessoa de Deus, uma pessoa que realmente a gente ama muito. Que tirou dele para dar pra gente, né? É um homem que tirou dele tudo que ele poderia ter de melhor, tirou para dar para os filhos, né? Meu pai para mim é o herói, um amigo, um homem sempre presente em todos os momentos da nossa vida, até nos momentos mais difíceis que a gente enfrentou, né? Depois que me tornei mãe, sempre esteve presente, e é um homem que tirou dele para dar para os filhos, e não só para os filhos carnais, mas para os irmãos da igreja também. Foi um homem que não foi preso a material, mas ele visava sempre o espiritual das pessoas. Que Deus possa abençoar grandemente. E também, se não fosse uma grande mulher que estivesse ao lado dele, não seria possível toda essa obra. Também estamos aqui, né, para falar dessa pessoa do pastor Léo, que a gente já conhece há muito tempo, como todos estão falando no depoimento, né? São fatos verídicos, verdadeiros. E me lembro quando da fazenda, quando o pastor Léo, né, tocava a Santa Luísa, aqueles trabalhos na Quem Sabe, e muitos outros trabalhos. A gente sempre esteve junto na construção da Vila Progresso. Eu me lembro quando a gente estava começando na banda, eu estava aprendendo a tocar violão ainda. A gente ia para a fazenda, o Ricardo com aquela Kombi. O Ricardo era o piloto, às vezes acabava a gasolina, às vezes chovia, a gente ficava empurrando aquela Kombi. E era aquela luta tremenda, mas Deus sempre
nos deu vitória, né? E eu ia com o meu violão ali, eu estava aprendendo a tocar e foi uma história muito linda para mim, que eu aprendi no deserto. É no deserto que a gente tem que aprender, né? E é isso que eu tenho para dizer, que Deus possa abençoar a vida do pastor Liel, esta família que a gente aprendeu a amar. E tem sido uma escola para a gente tem aprendido e tem vivido isso, e tem vivenciado. E que Deus possa abençoar a vida do pastor Liel e toda a sua família. Bem, meus amigos de Centenário e toda a região, aqui quem fala é o Mirim do Teclado. Para mim é um prazer grande falar dessa grandeza que é o pastor Eliel da Igreja Madureira. E eu quero contar uma passagem muito importante na minha vida, que para mim foi um motivo grande para largar de um vício que é complicado. Sentando um dia, nós fomos montar um som na cidade de Guaraci. Voltando de Guaraci, chegou na minha casa, fiz um café, começamos a bater um papo ali, eu, o pastor Eliel, o Thiago era molequinho. Isso foi em 93 para 94, eu tinha acho que 22 anos, 21 anos. E começamos a bater papo ali, tomar um café, e eu pergunto para o pastor Eliel: pastor Eliel, se Deus chegasse agora e me pegasse jogando bola, que é pecado? Ele disse: Mirim, é legal jogar bola, você vai falar para ele que você está soltando os músculos, que você está exercitando e etc e tal. E fiz várias perguntas para o pastor Eliel na época. E uma das perguntas, eu fumava muito na época, né? Fumava acho que 2 maços, 3 maços de cigarro por dia. E perguntei para ele: se Deus chegasse agora e me pegasse fumando. Ele falou para mim, ele parou, pensou, o pastor Eliel, que é um cara muito que eu respeito demais, uma experiência formidável. Ele parou, pensou e já logo de cara foi me respondendo: aí, Mirim, fica difícil, porque é um trem complicado. O que é que o cigarro te beneficia? E eu fiquei sem nenhuma chance de resposta para o homem. O homem, naquela sabedoria dele, ficou esperando a resposta. Falou: você tem 30 minutos para me responder, não precisa se preocupar não. Bom, aí eu paro e fico pensando a resposta para dar para o homem. O homem está ali na minha frente, entendeu? E sem resposta nenhuma, eu disse para ele: é complicado. Aí ele vai e acrescenta dizendo: você complica você quando chupa a fumaça e me complica quando solta. Ou a palavra do homem, entendeu? Aí me complicou mais ainda. Aí eu vou para casa, acendo um cigarro e fico naquela preocupação. Eu acho que Deus pode chegar. E jogo o cigarro e pá. E aquele negócio vai me seguindo. Aí, eu acho que o pastor Eliel nem sabe disso aí, que faz muito tempo, né? A gente volta a conversar. Eu fui para Porecatu, fui para São Paulo, rodei o Brasil inteiro aí, entendeu? Aí volto para Centenário agora recente. Tem uns 4, 5 anos que eu estou em Centenário. Encontro com ele, mas nem comento. Hoje eu estou dando esse depoimento porque para mim foi muito bom esse depoimento e para mim foi muito bom para a minha saúde, para a minha vida, e quero dizer que o pastor Eliel é um motivo de muito orgulho para a nossa cidade e para a região. Na minha vida foi importantíssimo essa passagem com o pastor Eliel. Muito obrigado a todos e um abraço. Vovô, você é o anjo no meu coração. Você é muito querido para mim e eu te amo tanto e você é a bênção para mim.